Vamos lá. Vamos falar sobre a circulação e as defesas do corpo humano. Há alguns anos, mais precisamente no dia 28 de maio de 1968, o cirurgião Euríclides de Jesus realizou o primeiro transplante cardíaco no Brasil. O transplante desse órgão foi um evento mas tão importante para a sociedade. Isso saiu em todos os jornais da época. Por exemplo, vemos um título: médicos, o estado de João é excelente. Essa foi capa da Folha de São Paulo. Eu começo essa aula com uma pergunta: por que o coração é essencial à vida? De um lado está a ciência, que diz que esse órgão é essencial à vida, pois como eu posso dizer, simplesmente bombeia sangue. Ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo, para o nosso organismo, permitindo o transporte e a distribuição de gases, nutrientes, enfim, os nutrientes, os gases vão sendo distribuídos para todas as células do corpo. Do outro lado, há quem diga que esse órgão chamado coração, tem uma ligação com o amor. Será? Vamos aprender mais sobre o coração nessa aula. O sistema cardiovascular do corpo humano é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. O sangue eu bem aposto que você já sabe que o sangue é responsável por transportar e distribuir nutrientes, gases pelo nosso organismo, certo? Claro que, além disso, ele participa da defesa do corpo humano. O sangue é formado por uma parte líquida chamada plasma, mas o, o sangue também ele apresenta uma parte composta por células variadas e também por pedaços, fragmentos de células. Através de um processo chamado centrifugação, que nada mais é do que uma técnica de separação de misturas heterogêneas, podemos identificar os componentes do sangue, como mostra na imagem ao lado. Ok, gente? Estou tentando colocar em uma linguagem básica para que seja possível que todos possam entender. Ok? O plasma. Vamos falar aqui do plasma, que aqui é representado 55%. Ok? O plasma é um líquido amarelo, formado por água, proteína, enzima, hormônios, gases e outros produtos do metabolismo celular. Temos também as plaquetas. Ela é responsável pela coagulação do sangue. Você sabe o que é coagulação do sangue? Vamos chegar lá. Sabe quando você tem uma ferida? Um corte, e ela de repente essa ferida para de sangrar? Na verdade, as plaquetas
que são fragmentos, restos de células mortas, criam um tipo de barreira, evitando a saída do sangue e também evitando a entrada de micro-organismos. Então, aqui falamos sobre as plaquetas, um pouco, é o básico mesmo, tá bom, pessoal? E agora, vamos dar continuidade. Os leucócitos. Aqui aparece como glóbulos brancos, certo? Mas eu acho que o nome leucócitos não é muito utilizado aí no meio popular, mas no meio científico é mais comum usarmos a palavra leucócitos. Mas se você colocar numa prova glóbulos brancos, também não está errado. Eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra agentes estranhos, tá certo? Enfim, temos dentro do nosso sangue também as hemácias, conhecidas popularmente como glóbulos vermelhos. Apresenta a cor vermelha devido à presença do pigmento chamado hemoglobina. Isso aqui é interessante, um pigmento chamado hemoglobina. O oxigênio se liga à hemoglobina para ser transportado pelo nosso corpo. Deixa eu ver. Lembrei, essas células não possuem núcleo, tá certo? Essa célula chamada aí de glóbulos vermelhos, as hemácias, são células anucleadas, ou seja, não possuem núcleo. Gente, para que esse vídeo fique dinâmico eu falo, você também poder parar um pouquinho e pensar, não apenas ouvir o que eu estou dizendo para vocês. Responda essa pergunta para você mesmo, tipo um desafio feito de você para você mesmo ou você mesma, enfim. O que é coagulação sanguínea? Pare o vídeo, pense um pouco e tente responder. 1, 2, 3. Voltamos. Acredito que 1% parou o vídeo e tentou responder. Saiba que o mundo é de quem dá o seu melhor. Parabéns. Parabéns mesmo para você que tentou responder, acertando ou não. Quando você tem uma lesão, uma ferida no seu corpo, o seu corpo ativa mecanismos chamados de coagulação sanguínea, que interrompe o fluxo, interrompe o sangramento. Então, coagulação sanguínea é um mecanismo que o nosso corpo, são mecanismos que o nosso corpo possui para interromper o sangramento. Os vasos sanguíneos podem ser classificados em artérias, veias e capilares, certo? Você precisa lembrar que as artérias, a gente vai falar de um por um, tá bom? Eu vou falar o básico mesmo. Começar por artéria, depois eu vou falar um pouco sobre veias e por fim vou falar sobre os capilares. É bem rápido. Vejam, as artérias, elas levam sangue rico em oxigênio. Ó, tem um sangue que é rico em oxigênio e tem um sangue que é pobre em oxigênio, certo? As artérias levam sangue rico em gás oxigênio do coração para os tecidos, para várias partes do nosso corpo, ok? Esses vasos, chamados artérias, possuem paredes grossas. O sangue é transportado
dentro das artérias com uma pressão grande, uma pressão maior do que dentro de outro vaso, certo? As veias levam sangue pobre em oxigênio. Ó, a artéria leva o sangue rico em oxigênio. As veias levam o sangue pobre em oxigênio. Dos tecidos, o sangue vem dos tecidos para o coração. Veja que o caminho é inverso. A artéria, o sangue vai do coração para os tecidos. Nas veias, o sangue vai dos tecidos para o coração. Nas artérias, o sangue ele tem uma pressão maior. Nas veias, a pressão é menor. Vejam, as paredes desse vaso, das veias, são mais finas do que das artérias. Essa é uma diferença. Sabemos também que o sangue é transportado dentro das veias em uma pressão menor. É outra diferença. Uma curiosidade é que as veias possuem válvulas. Eu vou falar das válvulas lá do coração. Mas as veias também possuem válvulas que impedem o retorno do sangue. Pois o objetivo é levar o sangue de volta para o coração. Então, essas válvulas presentes nas veias impedem que o sangue volte, o seu retorno, para que ele possa chegar sim no seu objetivo, que é no coração. Sobre os capilares, posso dizer que são vasos microscópicos e são responsáveis pela troca de gases e nutrientes entre o sangue e as células do tecido. Ele vai trocar os nutrientes entre sangue e célula. Então, existe aí uma relação dos capilares. Agora, o famoso coração, certo? Sabemos que ele é o órgão responsável por bombear o sangue. Está situado entre os pulmões. Sua maior parte fica no lado esquerdo do corpo. Lembre-se, o coração está mais voltado para o lado esquerdo do corpo, como diz aquela canção do Milton Nascimento: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. O coração apresenta 4 cavidades. Vocês estão vendo aí 2 átrios. Tem um nomezinho: átrio direito, átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Também notamos outros componentes aí no coração, como as válvulas. No coração humano, o sangue rico em gás oxigênio não se mistura com o sangue pobre em gás oxigênio. Isso porque os átrios não se comunicam entre si, ou seja, não tem uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Eles não se comunicam. Nem os ventrículos. Por exemplo, o ventrículo direito não se comunica com o ventrículo esquerdo. Tudo bem até agora? O nosso coração também apresenta as válvulas atrioventriculares, ou seja, válvulas entre átrios e ventrículos, ok? Que impede a mistura do sangue. Temos a primeira válvula mitral ou bicúspide. Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, válvula mitral, tá certo? Ela também é conhecida por válvula bicúspide. O que ela faz, professor? Ela permite o fluxo sanguíneo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, ela permite essa comunicação entre o átrio esquerdo e o ventrículo
esquerdo. Tudo bom? Tudo bem com vocês aí? Estão entendendo? Temos a válvula do tronco pulmonar. Tá aqui. Falar sobre ela agora. Essa aqui. Válvula do tronco pulmonar. Essa válvula permite o fluxo sanguíneo de saída do ventrículo direito em direção à artéria pulmonar. Estão vendo aí? O sangue ele vai passar por essa válvula ou válvula, tanto faz, em direção à artéria pulmonar. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Também temos a válvula ou válvula aorta. Tá aqui, ó. Ok? Sobre essa válvula ou válvula aorta, ela faz o que, professor? Sempre lembrando a função de cada válvula, tá certo? Essa válvula permite o fluxo sanguíneo de saída do ventrículo esquerdo em direção à aorta. Olha o nome, válvula aorta. Então, o sangue ele sai do ventrículo esquerdo, estão vendo ali o ventrículo esquerdo, passa por essa válvula em direção à aorta, tá certo? Em direção à artéria aorta. Falamos de todas as válvulas, tá faltando ainda, não é isso? Por fim, temos a tricúspide, tá certo? O que essa válvula faz? Ela tá aqui, ó. O nome dela aqui, ó. Tricúspide. O que ela faz, professor? Me explica aí que eu quero saber. Bem, permite o fluxo sanguíneo entre o átrio direito e o ventrículo direito. Então, ela faz essa comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito. É uma válvula átrio-ventricular. Estão entendendo? Bem, a circulação sanguínea. Eita, legal, né? Vou explicar de uma maneira bem simples, bem fácil, para todo mundo entender. Basicamente, a circulação sanguínea é dividida em pulmonar e circulação sistêmica. Então, a nossa circulação sanguínea pode ser pulmonar ou sistêmica. Na circulação pulmonar, vemos que o sangue chega ao coração ou pela veia cava superior ou pela veia cava inferior. Esse sangue é direcionado ao átrio direito. Tá bom? O sangue ele é direcionado ao átrio direito e é encaminhado ao ventrículo direito, que bombeia o sangue até o pulmão por meio das artérias pulmonares. Vamos lá. A circulação sistêmica. Primeiro, o que acontece lá com o sangue lá nos pulmões? Ele recebe gás oxigênio e o sangue elimina gás carbônico. Acontece lá nos pulmões. Bem, esse sangue rico em gás oxigênio segue para o átrio esquerdo por meio das veias pulmonares. Correto? Estão entendendo aí o caminho? Depois, o sangue vai para o ventrículo esquerdo, onde é bombeado e distribuído para o nosso corpo por meio da artéria aorta. Bem, gente, é isso. Fácil, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a circulação sanguínea, sobre o sistema circulatório. E até a próxima. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus.